honestamente, eu não achei que a gente fosse discutir teoria política e as nossas divergências históricas com os marxistas, mas acho que aqui tem gente muito capaz de fazer isso, muito mais do que eu, então acho que esse debate ele fica em suspenso quando o Lucas acabar de colocar esse debate, eu acho que ele é meio premente. Eu entendo que existe uma certa... esse é o do Lucas, é o meu. Só um pouquinho. Eu entendo que existe uma certa necessidade da gente conversar, e conversar mesmo, né? A respeito do que hoje é o capitalismo mundial, a tentativa, poderia abordar outros caminhos, vou fazer só um descritivo muito rápido para explicar um pouco onde é que está o problema, na minha modesta opinião, os problemas. E também não tem sentido nenhum chegar aqui e debater a militância que quem está aqui já faz. Acho que é desnecessário e até seria desrespeitoso. Então, estou propondo fazer valer um pouco o recurso contribuinte pagando meus estudos, estou tentando devolver na forma militante, que eu acho que é o mais apropriado. Tá bom? Então, beleza, olha só. A gente tem um problema bem grave, tá? E aí já começa a discrepância direta com a teoria econômica liberal e também com o marxismo como um todo. Bota todo mundo junto, mais alguém. Tá bom? Talvez o conselhismo escape. Talvez. Essa falsa dicotomia, essa falsa separação entre processo produtivo e processo decisório. Tá legal? Quando a gente vai discutir política séria, a gente fala em excedentes de poder e recursos de poder. Pode me dar um sinal para trocar? Isso, beleza. Tranquilo. Tá bom? Então, por isso, eu comecei falando em dominância, né? E aí tem uns quadrinhos bem legais que é bom explicar, tá? A gente vive hoje... Quando eu falo a gente, e quem faz o sistema de trocas, faz as compensações, são os estados, tá certo? Infelizmente, são os estados. O problema é que a solução que não seja dos estados na nossa atualidade não vão ser, ou não serão redes de comunidades. Tudo bem, tem a esperança do Kurdistão, tomara que o pessoal ganhe e faça o mais possível para isso. Mas quem vai fazer o sistema de troca se não for os estados são as transnacionais, que também estão ancoradas nos bancos centrais dos estados. Então é mais ou menos o seguinte, ó, o canto de lá, ó, à direita da tela, é aquilo que países como o que a gente vive, semi-periféricos, vendem, tá? Produtos primários, manufatura, e a gente está exportando juros, royalties e lucros. O que é royalty? É aquilo que tu paga para ter licenciamento de alguma tecnologia avançada, como por exemplo essas porcarias aqui, tá bem? Que a gente vende o minério e compra o produto, tá legal? E o que seria o centro nervoso do sistema, que está migrando, não é mais a mesma coisa, tem um ascenso da China, etc., vende produtos industrializados com alta tecnologia, alto valor agregado, e também na forma de capitais, compromissos, tá legal? Então, por isso que ontem foi um colapso nas bolsas do mundo inteiro, porque o Banco Central Americano aumentou em 1% a taxa de juros. Como os Estados Unidos não podem quebrar, então é o vencimento o retorno mais garantido do mundo. Por que o Brasil bota uma taxa de juros básica 14,25 e esse ao mês, né? Ou seja, se eu comprar hoje um título do Tesouro, botar no CDB, por exemplo, se eu botar R$100, eu vou receber R$ 114,25 com a data pré-combinada. É muito alto isso. Muito alto. Muito alto. Essa discrepância entre aquilo que existe de compromisso, ou seja, de alocação de recurso, na forma fictícia, estou falando grego aqui, né? Tipo um papel que não existe, entendeu? Um dinheiro que não existe, uma riqueza que não existe, que é hoje um eixo de dominação mundial. Esse eixo é Nova York e Londres. Mas não é mais o eixo de dominação de cima, que hoje seria o eixo novo sino-russo, ou sino-russo-índio, que o Brasil é sócio menor deles. Então, por exemplo, o que é uma conversa fácil aqui de fazer? Estamos vendendo minério de ferro a preço de banana, é verdade, caiu 80% do preço do minério de um ano para cá, 80%. Tá legal? E é uma das plataformas básicas de exportação do Brasil. Certo? A soja caiu 20%. Então, o que a gente vai falar? Temos que defender os nossos minerais estratégicos, beleza. Logo, os minerais estratégicos têm que ficar sob controle do governo central. Aí, logo, as reservas de Yanomami em Roraima são um perigo para a segurança nacional. É aí que entra o conflito. Pegaram? Aí que entra o conflito.
que é que falam os gringos? Florestas, fazendas aqui e florestas no sul. Se a gente for reproduzir essa lógica de pensamento, bota tudo abaixo. E aí que a canoa furada que embarcam os governos latino-americanos, na minha modesta opinião, pelo menos. Os governos de centro-esquerda, coisa que vale. Tá? Incluindo o governo aqui desse país. Então, por exemplo, agora os caras estão fascinados com o tal do Mapitoba, né? Maranhão, oeste do Maranhão, sul do Piauí, a região do Tocantins e oeste de Baiana, que tem recurso hídrico para durar só 10 anos. Por quê? Bota o cerrado abaixo e vão plantar soja. Vamos plantar trigo. Que legal. Por que a gente poderia pensar de uma forma autossuficiente? Por que a gente tem que basear a nossa farinha, o nosso farelo básico em trigo? Se esse país foi construído na base da mandioca. É aí que a gente vai começar a raciocinar de uma forma mais, no meu entendimento, uma autogestão em larga escala. Tá? De novo, repito, não tenho pretensão nenhuma de debater a militância que eu não faço, que vocês já fazem, maravilha. Eu acho que são experiências maravilhosas, acho que elas educam a militância, educam quem está lutando para pensar no outro modelo de sociedade. Em larga escala, só em guerra. Em larga escala, só em guerra. A forma de fazer a guerra, a forma de organizar essa larga escala é a discrepância histórica de anarquistas e marxistas, conforme o companheiro já solicitou aqui. Que é a mesma repressão que abatia os anticastristas dos anos 70, hoje o governo do Raul Castro vai abater sobre autogestionários em Cuba. Se é que já não está fazendo. Vai botar 500 mil servidores públicos na rua para aderir à linha Deng Xiaoping. Então, ou seja, não adianta ter um Deus bom, não tem que ter Deus. Sabe? Santo Fábio, tudo bem, volta para cá. Aí, ó, aí o que a gente vende? Vendemos, por exemplo, produtos primários. Soja e minério de ferro dá com pau, né? Produto industrializado. Aí tu vai ver, por exemplo, carro indiano. Por que carro indiano é tão barato? Um dos motivos básicos. Mão de obra abundante, mão de obra que se fosse pelas regras da OIT, ou seja, das regras da ONU, não estou falando da Revolução, estou falando da ONU, seria trabalho escravo infantil. O mesmo acontece em Bangladesh, o mesmo acontece no Paquistão. Se vocês forem no Zafari agora, a bola do Zafari é feita no Paquistão. Talvez até com trabalho de presos. O padrão cultural deles é uma maravilha. Para o padrão de direitos e vida e sociedade, mesmo no Ocidente, é o trabalho escravo. É escravo mesmo. Aí como é que vai aumentar o grau de competitividade entre os países? Então, por exemplo, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, está referendando um projeto de lei no Senado que vai quase que oficializar o trabalho escravo. Estou falando nada. Foi o discurso do senador Requião essa semana. Por exemplo, semana passada, desculpa. Ou então tem essa proposta de, aspas, flexibilizar as leis do trabalho, ou seja, acabar com a CLT. Criar um regime chinês aqui. Só que mesmo no ponto de vista capitalista a gente não consegue concorrer com a China, porque a gente não tem escala para concorrer com a China. Então essa é uma venda casada, uma venda ideológica. E esses são os problemas do imbróglio da coisa, que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Porque qual é a brincadeira da democracia? A gente vota, os caras não cumprem, a gente reclama que o governo não respeita a soberania popular. Por mais que tiver fazer denúncia, até denúncia, não pensar o cidadão comum. Pô, eu votei na fulana e ela faz o governo do cicrano que perdeu. É verdade, faz mesmo. E ainda assim não é o bastante, porque o cicrano não é idêntico, não é um bloco homogêneo. Tem gente que acha que isso aí é uma maravilha. Eu li na Carta Maior essa semana as 3 etapas do Fernando Henrique Cardoso, né? 67, a dependência ela é estrutural. Anos 90, a dependência é muito boa. 2015, a dependência é a necessidade de a gente mudar a forma de governo. Existem alternativas diferentes. Nenhuma delas propõe uma outra sociedade. Hoje tem 2 grandes jogos no mundo, na minha modesta opinião. Ou o Brasil entra como sócio menor da China, ou o Brasil entra para a Aliança do Pacífico, coisa que o vale como um país subsidiário dos Estados Unidos. Nenhuma dessas duas aponta para a democracia direta, territórios livres, autogestão. Ambas aumentam uma escala de competição que vai acabar com o território indígena, porque tem que quebrar a linha ambiental. Vai falar que tem terra demais para reforma agrária. Vai falar que tem terra demais preservada. Tá? Terra é recurso hídrico, é bioma, é patente científica. A gente tem ideia do que está em jogo. Tá legal? Vamos seguir um pouquinho adiante, pode passar, por favor? Então, beleza. Isso aí é uma brincadeira, o que é uma cadeia internacional de valor, tá? Então, em último caso, ó, 2, 3 e 4 são subsidiários da matriz, tá bom? 1 é a matriz, tá?
Aí 5, 6 e 7 são subsidiárias das subsidiárias. Tá legal? Em último caso, ó, a matriz 1 pode ser a BHP, sócia da Vale. Tá bem? 4 pode ser a Samarco, por exemplo, hipoteticamente falando. Só que o destino final é um outro mercado consumidor, aquela bolinha vermelha ali. Esse exemplo se implora até, é muito mais complexo do que isso. Então, às vezes a gente está olhando assim, poxa, teve o desastre, foi o crime ambiental da Samarco lá em Minas Gerais. Ah, por que tem que vender tanto minério? Porque tem uma série de cadeias complexas que estão aí amarradas. Uma série de cadeias complexas. Que, por esta lógica, não tem jeito mesmo. Entendeu? Pegar a indústria da celulose em escala mundo, o que eles estão olhando? Planície e água. Por exemplo, planície e água, a gente sabe onde é que tem. Dá para resistir? Claro que dá. Cadê Aracruz? Onde é que está Aracruz? A Aracruz não existe porque os controladores do Banco Safra quebraram a Aracruz. Quebraram mesmo, os dois. Fazendo jogatina de dólar no futuro. Mas onde é que está a Aracruz agora? E a lei ambiental? O governo Ieda foi ganho na raça aquilo ali. E é assim que existe o capital, como se fala. Por exemplo. Evitando que essa expansão de cadeias que estão muito além da nossa soberania, se quer para reclamar do governo que é eleito, mal e porcamente eleito foi, vai ser decidido por um comitê de acionistas majoritários numa cidade que a gente nem sabe onde é que é, ou então nem vai ter cidade, é por videoconferência. Esse é o nível atual do sistema. 1/12, né? Tá, vamos seguir, por favor. Então, beleza. Isso aí, gente, é a menina dos olhos da indústria contemporânea. Hoje em dia, a indústria séria é avião. Porque avião tem muita tecnologia embarcada em seguro industrial. Então, assim, quem produz avião, quem tem condição de entrar na indústria aeronáutica, tem condição de estar na ponta do controle das cadeias com muito valor agregado. Valor agregado é aquela brincadeira mais ou menos seguinte, né? A gente vende um graneleiro de soja, tamanho do petroleiro, e compra uma treneira de chip. Tá bem? Vende um petroleiro Banco Panamax, aquele que tem cabo no canal do Panamá, de soja e minério, e compra um barquinho de pesca de semicondutor. Isso é guerra econômica o tempo todo, guerra e cooperação econômica. Ah, mas tem semicondutor na região de São Carlos, tem, em laboratório. Nós temos nióbio, temos cérebros, temos tudo. Nós, quem cara pálida? Nós não, nós tomadores de decisão, alta tecnocracia, detentores de capital. Esse nós já é um engodo. Mas se fosse para jogar um capitalismo mais sério, também está tudo errado. Nós estamos vendendo banana e comprando banana beneficiada com alto valor agregado. Porque essas decisões não passam pela gente. Isso aí, por exemplo, é a cadeia da Boeing, tá? De um avião. Então ali, azul, vermelho, verde e cinza são transnacionais estadunidenses, ou seja, se quebrar vai estourar no tesouro deles, tá? Ali tem australiana, canadense, e aí meio que de malandragem botaram Ásia, como se fosse um bloco econômico único. A Europa, bloco econômico único. Tudo isso aí vai montar o Boeing 787. Aí eu vou perguntar, poxa, por que o Boeing é o Boeing se tem gente de tudo quanto é o lugar do planeta montando? Porque a Boeing, ou seja, seus controladores-chave, seus diretores eleitos ou indicados, têm um design estratégico do avião. Tá legal? Isso aí é um segredo. E tem empresa que não quebra, porque a Boeing está dentro do chamado guarda-chuva do complexo industrial militar, não quebra. Tem uma verba alocada lá, e é verba inclusive secreta, em boa parte dela. Tá bem? Onde é que a gente entra aí? Acho que nem entra. E se entrar, talvez seja com minerais preciosos. Então, cada vez que nós vermos na América Latina, estou opinando, tá? Governos de centro, mete um aspa desse tamanho, de esquerda, fazendo dos nossos territórios plataforma de exportação, de certa forma é para corroborar com isso aí. Tá? Ah, mas dentro do capitalismo não tem solução. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas não tem jeito nenhum. Pode ter solução menos pior, pode ter paliativo. Mas solução para isso não tem não. A não ser que a gente tenha uma luta popular violentíssima
que nos obriga, o Lucas vai falar sobre isso melhor que eu, a ter preços controlados. Ou preço subsidiado, na raça. Todo mundo que acompanha a luta do campo, aqui tem gente que é da luta do campo, já foi, sabe melhor que eu estou falando. É romaria, 2 vezes por ano. Política agrícola, política agrícola, política agrícola. Cadê o crédito? Tem que arrancar. Senão vai quebrar, gente. Se depender de mercado futuro, os caras negociam soja daqui a 5 anos. Moralmente isso é uma excrescência, tá? Entender que moralmente, se ele não for condenado, não tem jeito, isso é uma excrescência. Vamos seguir, por favor? Beleza. Só que metade do que circula no mundo ou mais não existe. É o capital financeiro. Metade do estoque de capital das transnacionais também está na forma fictícia de capital financeiro. Eu já vou chegar lá, vou chegar no Brasil, tá? Então, essa cadeia aí é a cadeia, basicamente, dos controladores, tá? Tem um portal bem bacana, que é de uma cooperativa, a cooperativa EITA, tem base no Rio de Janeiro, que chama os donos do poder. Quais grupos controlam quais grupos, quais controlam quais grupos? Então, porque na verdade está em jogo é controle. Na verdade, eu estou aqui conversando com a gente aqui. Então, a condição de controle é também a condição de tomar decisão estratégica. Como, por exemplo, redução de custos. Então, a Dell vai enxugar, vai cortar a cabeça no mundo inteiro. Dando exemplo clássico, a Dell é uma que demite muito, por exemplo. Tá? A GM vai quebrar em Detroit. Quebrou Detroit, não quebrou a GM, mas a GM corta a cabeça no mundo inteiro. Só que metade do valor dessas empresas é capital fictício. Que é esse que você coloca um compromisso de R$100 e vai receber 114,25% acumulado em 6 meses, que é o CDB básico no Brasil. E essa porcaria não serve para fazer um compromisso de produção. Não é poupança interna. Então a gente se dá mal de novo. A única forma de diminuir esse compromisso é diminuir a taxa de juros interna e aumentar o nível de poupança. Eu só vejo um jeito: depósito compulsório. Eu, Bruno, modestamente. Só que para fazer isso, não vai esperar de governo nenhum, tem que arrancar na raça. Cadê a central sindical para isso? Cada vírgula que eu estou falando é pauta. Não é choradeira, é luta. Desde o chato xingando na internet, tipo o Lucas e eu, até gente que realmente vai organizar multidões e ganhar os direitos. Porque senão não tem jeito. Tá? Aí vamos dar exemplo aqui. Para cada pessoa jurídica, no mínimo um crime ou dois ali. Goldman Sachs, Santander. Santander tem o maior lucro do mundo no Brasil. Por isso, cada vez que aumenta a taxa de juros, eles aplaudem, diminuem, colocam o economista deles para falar na Globo contra a baixa taxa de juros, por exemplo. Mas todo mundo tá amarrado, entendeu? Cadê Merrill Lynch, a corretora macro de Nova York, que quebrou umas quantas vezes, tá? JP Morgan, que é onde trabalha agora o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga. Para cada pessoa jurídica dessas, um crime, 2 ou 3. Na lei deles, em lei anglo-saxã, tá? Estados Unidos ou Inglaterra, por exemplo. Para cada um. Olha lá, Capital Group, esse troço é terrível. Esse cara foi um dos 5 grupos que quebraram a Grécia em 2011. E aí vai embora. Tá bem? Então, esse descontrole e o tal de vamos enxugar nossas despesas para poder fazer caixa e bater superávit, no último caso, é para garantir liquidez e rentabilidade para esses compromissos aí. Foi isso que foi cunhado na Europa recentemente como austericídio. Você sufoca as sociedades, quebra elas no meio para fazer uma política austera. Aí faz aquela sacanagem, né? aquela crueldade do imaginário popular. Toda dona de casa sabe que não pode gastar mais do que tem no mercado. Primeiro que ela gasta mais do que tem, que ela tem crédito, tá? E o crédito serve para isso. Segundo que, se ela fosse fazer o que o governo faz, ela seria presa, caso ela fosse criminoso de baixa patente. Se fosse de alta patente, estava já em casa. Ou talvez com habeas corpus pro Natal, feito André Esteves, que eu soltou ontem, do BTG Pactual. Por quê? Porque a dona de casa não vai emitir dinheiro dentro de casa, né? A não ser que tenha um filho hacker que consiga emitir crédito digital. Ou tenha o marido impressor das antigas para fazer moeda falsa. Ou tenha 5 filhos galalau grandão também naquela porta ali para cobrar imposto na rua. Porque são atribuições do Estado isso. Taxar e emitir moeda. Então não tem como comparar a pessoa física com o tamanho do Estado. Isso é outra crueldade a teoria liberal. Todo mundo embarca por sacanagem da mídia. Tá? Então vamos entender o seguinte: aquelas cadeias que a gente não controla, metade do controle delas é feito por esse tipo de gente aí, tá?
Para resumir a história, que é mais ou menos isso mesmo. Tá bom? Vamos em frente, por favor. Beleza. E aí a gente chegou no Bananão, estamos no Brasil, tá? Esse aqui é o orçamento executado em 2014. Essa pizza como um todo, ela vai bater mais ou menos, tem tanto dado maluco aí, mais ou menos uns 42% do PIB brasileiro. Tá? PIB, Produto Interno Bruto, na minha modesta opinião, é uma margem equivocada. Tá? Eu não sou economista, é uma formação em política, mas é uma margem equivocada. Só que eu não tenho outro parâmetro para discutir aqui com todo mundo, com as companheiras e companheiros. Não tem. Mas economistas bons, fortes, em linha crítica vão falar, PIB não mede nada. PIB não mede, por exemplo, o capital que evadiu. O Brasil deve ter uns 600 bi lá fora só de grana que evadiu. Aí querem recuperar uns 150, 180 agora. Lavagem de dinheiro puro, lavanderia. Traz de volta, paga as tuas taxas, está tudo legalizado. Ah, mas foi corrupção, dane-se. Ah, mas foi evasão fiscal, dane-se, traz de volta. Está tramitando no Congresso isso aí. Foi uma das propostas do Joaquim Levy, que saiu hoje, por sinal, que a gente está fazendo. Pegou o boné hoje. Terceiro nome do Bradesco. Sabe aquele negócio? Ah, as grandes empresas tomam conta do Estado? Toma mesmo, então. Toma mesmo. Só querem mais. Então, olha só. Qual é a grande crítica que é feita no Brasil? Pela direita, pela mídia, pelos liberais. Ah, o Estado brasileiro é grande demais. É mesmo. É 42% do PIB da sexta economia do mundo, da sétima, melhor dizendo. É muita coisa. Tá bom? E aí está ancorado nossos direitos, todos. E também está ancorado o quê? A relação carga tributária, ou seja, o volume de imposto e a acumulação rentista. O que é o rentista? Aquele cara que não faz nada, pega um compromisso, aposta na taxa da ciranda financeira e recebe de volta. Tá bem? Então olha só, dessa pizza aí, o amarelo, isso é 2014, tá? Primeiro governo Dilma. Deram Guido Mantega na fazenda. Não é Joaquim Levy, Guido Mantega. O amarelo é quanto o Brasil torrou com a dívida pública interna, com a taxa de juros mais alta do mundo. Aí eu não achei a pizza de quem é que ganha esse dividendo. 2014, achei 2013. Vamos ver quem faturou? Tadã, esses são os donos do país, tá? Para esse cara foi o nosso dinheiro. Ou o nosso suor na forma de compromisso, que é o mais correto. Vamos lá, fundos de investimento, 50%. Mas eu estou vendo ali, que tem ali em cima, ó, investidores não residentes. Então esses fundos são internos. Ou são empresas transnacionais que têm pessoa jurídica no Brasil, porque a Constituição permite, ela foi reformada no período FHC para isso, 95. Ou são fundos dos próprios bancos, porque os bancos também têm fundos de investimento. Aí quando dá uma quebradeira, vê os caras em cana, tipo o Banco Safra, já falei, é do Banco Grande, né? Como é que chama? Banco Fonte Sindão, o cara que também ajudou a quebrar na época do dólar. Na época que o dólar era 1 para 1 e baixou 1 para 3. Como é que chama aquele Banco Marca do Salvatore Cacciola, que a Dilma deu indulto para ele? Aquele cara estava preso em Mônaco, fugiu de helicóptero da cadeia. Foi um dos caras que mais faturou na quebra do real com o dólar. O cara marado é trabalhar de helicóptero. O ex-governador do Rio também é trabalhar de helicóptero. Por quê? Porque como um funcionário público eleito sem ser de carreira, ele acaba, sua hipótese, tá? Querendo ter uma condição de vida igual de um multimilionário. Daí também é um fator de corrupção muito grande. Ele fica com uma posição de classe muito diferente da dele. Não se contenta em ser elite dirigente transitório, ou seja, pode entrar e sair da direção. Ele quer ser classe dominante também, mas não tem capital para isso. E aí qual é o jeito? Uma das formas é usar o recurso administrativo. Vender contrato, por exemplo. Tá, então vamos lá. Quem toma conta do país ali, ó? Bancos nacionais, da Fazenda, né? Bancos estrangeiros, aí entra o Santander, aquela bola aí quase como só Santander, tá? Outras instituições, aí pequenininho. Outros, pessoas físicas, ali, ó. Pessoas físicas, 0,43. Aquilo ali é para inglês ver. Se alguém estiver conectado agora, pode comprar no Tesouro Direto. Só se conectar, bota o Tesouro Direto e compra. Se cadastra e compra. Esse que é o capital sacaneiro. É igual você vai jogar na bolsa. Ah, vou jogar na bolsa. Quanto? R$200. Um fundo de investimento de R$1.500. É ridículo. Não é para faturar. Isso é uma espécie de uma rede ideológica para a gente se juntar na forma de mentalidade deles. Tá bem? E ali o verdinho, ó, entidades de previdência. E aí que é sacanagem. Porque esses fundos previdenciários, a maioria deles é de fundo servidor público, tá? O Poder Executivo tem o voto de Minerva, ou seja, o voto final. Tipo, ontem no Supremo, quem é que decidia? Se fosse empate, 5-5, quem é que decidia?
Ia decidir o Ricardo Lewandowski, que era o presidente de turno no Supremo. O voto minério é isso. Quem tem o voto minério nos fundos de pensão é o governo de turno. Qual é a diferença? É o tipo de arranjo que vai fazer. Então, quando era Fernando Henrique Cardoso, os arranjos eram quase sempre associados a uma empresa transnacional. Quando é o período Lula Dilma, os arranjos são quase todos eles associados a um cartel local. Para quem quer ser sócio da China menor, tem que ter empresa transnacional brasileira. Essa é a opção, por exemplo, do PT e do PCdoB. Pegaram? Falando sério isso mesmo. Então é necessário ter uma burguesia nacional para essa gente aí, para poder disputar em escala mundo com outros estados que têm empresas fortes, estatais ou não. Tá? E de novo, eu repito, isso aí não tem nada a ver com a proposta socialista, muito menos autogestionária. São as condições concretas de vida que a gente tem hoje nesse país. Só que para os neoliberais mais duros, mais ideológicos, muitas vezes até preferem fazer um suicídio de posição social do que qualquer outra coisa. Preferem liquidar. Quer ver um cara que prefere liquidar a ter controle econômico? O ex-vice-governador Paulo Afonso Feijó. A família dele era dona da rede econômica do supermercado. Ele liquidou a rede. Como consultor, o cara ganha muito mais. E está no miolo do poder, sabe? Para os neoliberais isso aí é muito grande. Ainda é muito grande. O tamanho do Estado brasileiro e o tipo de compromisso. Por isso que para jogar a isca, adular o capital, o plano esse do Temer, essa ponte para o Brasil, dizia que ia quebrar as receitas vinculadas, ou seja, ia quebrar aquela porcentagem que vai para a saúde e para a educação. Mesmo que dela seja abolida 20%. Ia quebrar até na forma da lei, ou seja, ia quebrar o direito fundamental. Vamos mais uma para acabar? Oi. Obrigado. Então, aí, só para ter um pouco de noção, tá? Mais ou menos o seguinte, ó. Aquilo ali é o PIB brasileiro, tá errado esse dado, tá? Só peguei ele aproximado. É o PIB do Brasil e o quanto foi do orçamento da União. A União, como agente econômico, é a maior aspas, empresa do Brasil. Por isso o capitalista fala, a União é sócio, o Estado está de bobeira, não faz nada, só taxa a gente, coisa e tal. A taxação brasileira está em torno de 35% a 37%, dependendo da rubrica, tá? A direita fala em 40%, não é 40% nada, é 35% a 37%. Não é muito alto. A da Noruega é maior, do Canadá é maior, só que o serviço público é uma porcaria. Então, como é que joga isso para o trabalhador? Todo mundo paga muito imposto? Paga, mais ou menos. 77 mil famílias que mais faturam, nada paga. Tá? Então, tu paga na fonte, né? Não tem como correr, né? Tem 3 faixas salariais, tu paga na fonte, não tem como correr. Depois ensina em cascata sobre o valor do preço consumo final e serviços, que são preços administrados, ou seja, quem determina o preço é a União. E essa massa fiscal vai para onde? Basicamente vai para onde? A primeira rubrica dela, volta uma, por favor, é pagar esses caras aí. Na forma de juros. De uma dívida que, se auditada fora, ficava tudo para banho. Então, assim, ó, 3 níveis de análise para eu encerrar. Tá? Olha só. Primeiro, internamente, a maior parte dos recursos que circulam no Brasil, eles se transformam em compromissos do governo central e esses compromissos retiram recursos das nossas vidas. Tá? Tentando dar uma síntese menos economicista da dívida pública. Tá? Esse é um nível. O outro, a gente perde condição de soberania. Quando eu falo soberania nacional, não, é popular, tá? É quem escolhe o tipo de governo, nem que seja uma eleição fraudada ou manipulada, que quase sempre é. Basta ver a composição de Congresso. A FAO, Federação Anarquista Uruguai, uma vez tirou um texto muito bacana. Porque o povo sempre está equivocado. Toda democracia de massas, a representação política nos congressos é o inverso da pirâmide. Tem três pessoas de elite ou classe dominante para uma popular. Por que é sempre assim? As condições de competição de representação são sempre essas. Tá, mas vamos seguir em frente, beleza. Aí a gente tem um segundo problema aqui. E eu vou chegar onde eu acho que é bacana para debater aqui e encerrar. Que é o seguinte, mais ou menos, vamos supor, um produto que tu exporta no Brasil,
Vamos supor que tenha 5 itens, tá? Hoje, de 1 a 2 itens são importados para tu exportar. Tá legal? A tendência é que sejam 6. E quem controla essas cadeias de valor? Não são nem sequer governos, são empresas transnacionais, associadas aos seus governos. Tá? E metade do estoque de capital dessas empresas é capital fictício, é volátil, boom, é capital especulativo. Então, o que essa gente mais tem medo? Tem medo daquilo que diminua a sua margem de manobra, a sua margem de determinação sobre as vontades das pessoas. Por exemplo, lei ambiental. Eles morrem de medo, porque impede a exploração de recurso natural. Toda lei ambiental é benéfica para as populações e gasta do capital. Toda. Aí, mesmo que gere desemprego no curto prazo. Tá? No longo prazo, quanto mais preservados forem os biomas, menos explorados eles serão. Ou seja, mais chances de extrair recursos que as populações vão ter. A outra coisa que deixa a gente apavorado é a vinculação do orçamento do governo central. Ou seja, os governos que pagam seus compromissos e retiram valor da sociedade e retribuem em forma de dívida para nós, em forma de ganho para eles, se diminuir o compromisso das dívidas, aumenta a condição de vida e a condição material de vida das pessoas. Por isso que na Grécia foi tão importante fazer a luta, foi tanta sacanagem, tanta traição, tanta calhordice, o que aquele partido reformista fez. De usar o capital político para virar moeda de troca na União Europeia. Uma quase insurreição popular virar um ajuste e um plano menos pior. Tá bem? E em última análise, aí eu encerro, toda circula... vamos lá. Vou contar uma historinha aqui. Vocês tem um quadro no Panamá que aparece um conquistador espanhol estaqueado no chão, né? Amarrado com as 2 pernas e 2 braços no chão. E uma população local aborígene, originária, que eu vergonhosamente esqueci o nome, estão pegando um balde de cobre de ouro derretido e jogando goela abaixo dele. Dizendo o seguinte: tu quer tanto ouro, come esta porcaria. Porque o valor, ele é socialmente construído. Só que só é possível construir um valor social se houver um controle da sociedade sobre as cadeias de valor. Tá bem? Isso pode se dar dentro do capitalismo, em escala micro, em ensaio. Em larga escala, a gente boa, é guerra. Território liberado é guerra. Em todos os níveis, tá? Então, quanto maior for o volume de direitos garantidos e assegurados e ampliados, não com regressão, territórios preservados ou sob controle direto das populações, tá? Tipo território quilombola originário, preços controlados, subsídio mesmo para garantir, por exemplo, uma agricultura de base familiar ou camponesa ecológica. Quanto mais peso tiver essa circulação de valor que não está 100% ou sequer 50% controlado pelo capital, é vitória do povo. Isso não quer dizer um alinhamento automático. O que pensa o reformista? Tá vendo? Olha lá, até os caras estão dizendo, a MST está correto. Tem que se enfiar pelo INCRA, pelo MDA, pela burocracia de Estado, fazer guerra de posição e conseguir recursos. Não falei isso? Não falei isso? A forma de conseguir recursos é o velho debate entre marxistas e anarquistas e, no último caso, reformistas e insurrecionantes. As formas de conseguir recursos é que variam. Tá? A forma de processar as conquistas, a gente sabe muito bem que a diferença da reforma para a conquista combativa é a dimensão ideológica da conquista. Sabe muito bem que esse é o ouro da política, né? Getúlio é o pai dos pobres ou foi o padrasto? 40 anos de pau de luta sindical, de orientação anarquista para conseguir a CLT, o cara vai, sou eu, sou o pai, claro. 2 mil mortos desaparecidos, aí é mórito, assinar em cima. É isso que a gente tem que entender. Ou entendeu? Estou propondo essa compreensão. E por fim mesmo, é duro que eu vou falar, tá? Mas se pensarmos em escala, em autogestão em larga escala, não tem como imaginar que isso aí seja agregado numa política de Estado sem ser engolida, subsumida. Não tem como. E aí, de novo, esse é o grande brete, essa é a grande limitação, essa é a grande trampa, esse é o grande problema, até de forma equivocada e não mal intencionada, dos governos de centro, aspas, esquerda, latino-americanos contemporâneos. Para fazer frente aos inimigos da direita mais transnacional,
incorporaram toda a energia popular que havia para bancar um governo que é sócio menor da China e dos capitais locais. Ou, em último caso, que defende o emprego direto. E aí não tem jeito. E aí a gente vai ver essa loucura, que a centro-esquerda vai para a rua dia 16 para defender o governo da Friboi e do Bradesco, e não tem uma linha dizendo que perdeu 1,5 milhão de empregos diretos esse ano. Tá? Obrigado, pessoal. Depois a gente conversa.